Olá, começa agora o Hashtag Educa, a nossa conversa sobre educação. Nós estamos ao vivo aqui na Multirio e no Facebook. E você já sabe, você pode e deve participar com perguntas, comentários, sugestões. Você pode escrever no Facebook ou no nosso WhatsApp. O número fica aparecendo aqui na tela. A gente quer ouvir vocês. O tema de hoje é a nova história. É possível ensinar e aprender a disciplina de forma prazerosa e divertida? Quem conversa com a gente sobre o assunto são os professores de História da Rede Municipal de Ensino e apresentadores do programa Tempo de Estudar, da Multirio, Fábio Carvalho e Diego Nack. Bem-vindos, professores, ao Hashtag Educa. Obrigado. Professores, vamos começar falando sobre o Tempo de Estudar, o programa. Fábio, como que surgiu a ideia do programa, Como que foi a criação, a elaboração? Na verdade, primeiramente, boa tarde, uma alegria enorme estar aqui. Primeiramente, o Diego entrou em contato com a gente, e explicou a proposta do programa. A ideia era ser o mais próximo de um vlog, que é um formato que os alunos assistem muito no YouTube, e eu não conhecia nada. Para mim, foi uma experiência muito interessante, porque aprendi muita coisa. Eu acompanhava vlogs, mas como mero fã. Acompanhava vlogs falando sobre música, cinema, artes, história, e eu nunca pensei em fazer um. Então, era dar um formato mais jovem para o ensino de história. E, Diego, quais são as características do Tempo de Estudar, O que esse programa tem de diferente? Bem, boa tarde. Eu avalio que justamente é um movimento de aproximação de uma linguagem que é jovem, que é uma linguagem que não pertenceu à nossa geração, Então, que a gente tem uma missão muito importante, que é a do conhecimento histórico com esses adolescentes. Então, como a educação é também uma questão de linguagem, eu avalio que o grande diferencial desse programa é você tentar aproximar dos YouTubers, que são o que eles assistem, que é o tipo de realidade que eles já conhecem, e daí partir para a nossa construção de conhecimento em sala de aula. Eu acho que esse é o grande êxito do Tempo de Estudar. E, gente, o programa é super divertido, é legal, já estão todos no portal da Multirio, então se vocês querem assistir, vão lá no portal da Multirio, no Facebook a gente também mostra um trechinho, fiquem ligados. E cada um de vocês, o programa é dividido em 2 módulos, Cada um de vocês apresenta um módulo. O Fábio é do 7º ano e o Diego é do 8º. Como é que foi essa organização? Tem muita troca de ideia entre vocês? A gente fez uma reunião inicial, Fábio? Ainda na fase de pré-produção, que a gente queria discutir qual era a melhor maneira de atingir as necessidades do professor de sala de aula. Ou seja, a gente, em sala de aula, que tipo de material iria nos ajudar melhor, Então, a gente partiu das orientações curriculares, que é um cuidado necessário, e aí foi discutindo que tipo de tema ainda tinha, digamos, carência de audiovisual bacana para a gente trabalhar e quais lacunas a gente podia preencher em conjunto, Foi uma reunião bastante importante, Sim. Que a gente fez com a direção do programa, com a equipe da secretaria, no sentido de ver essas necessidades. A gente começou por aí, Sim. Fábio, vocês têm a própria experiência de vocês, que vocês são professores de história, mas vocês chegaram a conversar com outros professores, pegaram algumas opiniões? Olha, no meu caso, eu cheguei a conversar com alguns colegas, mas o que eu tenho captado é o que as pessoas estão achando do programa já no ar. O que vocês acham, o que pode melhorar, o que a gente errou a mão, o que vocês gostariam de ver com mais destaque, e os alunos também têm dado muito retorno. Alunos do 9º ano, que não teriam por que, entre aspas, assistir o programa, estão assistindo, estão me dando, professor, eu acho que você se movimenta demais, acho que você poderia se movimentar um pouco menos, acho que a câmera podia fazer muito bem esses jogos e tal, a gente gosta, a gente acha isso interessante. Então, essa troca de experiências com os próprios alunos e com os colegas da minha escola, em particular, tem sido muito boa. Isso é bacana porque assim, a nossa prática ela é coletiva. Então, quanto mais a gente trocar, compartilhar experiências e pontos de vista diferentes, a gente tem mais chance de fazer um conteúdo mais completo. Isso é muito importante. E olha só, nós temos um elogio da Ana Batista, conhecimento e talento juntos. E
Gente, professores, vocês estão falando da reação dos alunos, dos professores, né? Em relação ao conteúdo, né? Qual que tem sido a resposta deles? Bem, é interessante que além dessa primeira reação que o Fábio comentou, que eles dizem que é mídia. Ah, que legal, nosso professor lá, que mídia, né? Que top, eles falam umas coisas assim, né? Faz parte da maneira que eles se comunicam, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, eu achei interessante que eles me reportaram que os conteúdos estavam sendo de uma forma divertida, diferente, isso é importante, ou seja, o conhecimento histórico está ali também, né? E isso pode ser trabalhado de diversas formas. E me parece que a gente também teve sucesso nesse sentido, ou seja, a gente, mesmo utilizando uma linguagem diferente, a gente chegou no mesmo caminho. Mesmo não estando na sala de aula, a gente também percorreu o caminho para chegar nos objetivos de aprendizagem. Né? Então, assim, a resposta foi bem positiva, né, Fábio? Sim, eu não sei se você teve a mesma percepção que eu, mas muitos ex-alunos, né, que a gente comentava, coloca na página da escola e tal, vem o tempo de estudar e falam, professor, parece que eu estou te vendo de novo dando aula para mim. Então, isso eu acho muito positivo. A gente fez uma coisa nova, mas sem perder a identidade, que é ser professor de sala de aula, entendeu? Agora, com bastante honestidade, eu quero que vocês me contem como é que foi passar de professor para ator apresentador, né? Porque estar do lado de cá das câmeras nem sempre é fácil, né? Vocês tiveram alguma preparação, Como é que foi? Conta essa experiência aí pra gente. Foi um grande desafio, porque a sala de aula é uma prática muito viva, né? Enquanto você está preocupado ali em passar um conteúdo de uma forma mais interessante para o seu aluno, você também está preocupado que o outro aluno está fazendo no fundo da sala e porque o outro está com uma cara mais triste, né? São muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É uma outra realidade. Estar no estúdio é muito diferente, né? E assim, eu acho que a melhor professora da gente nesse sentido foi a prática, né? Ou seja, a gente fez alguns ensaios e depois, no próprio estúdio, e conforme a série nós fomos gravando, eu acho que a experiência foi nos ajudando, né? Ou seja, foi realmente a prática que foi nos dando mais segurança. Eu me senti, pelo menos, assim, os outros episódios, eu já estava mais seguro, eu já conseguia me colocar de maneira mais perto do nosso objetivo. Então, foi um aprendizado. Com você, Fábio, como é que foi? Assustador. Foi assustador? Para mim foi assustador, assim. Logo os primeiros momentos, toda aquela luz, a movimentação do estúdio, que é muito diferente de uma sala de aula, como já disse o Diego. As minhas aulas eu preciso muito do aluno, né? Então eu senti muita falta dos meus alunos, assim. Porque muitas vezes o aluno te dá o start para a aula. E ali no estúdio era só eu e a equipe e tal. E aí, nesse ponto, além da prática, eu acho que foi fundamental a ajuda da equipe. Olha, é assim mesmo, vocês estão aprendendo, é desse jeito, tenta dessa forma, pode funcionar. Então, assim, uma parceria muito grande também com a equipe aqui, que nos ajudou a gravar esses 40, né, programas. E o legal é que com o programa vocês conseguem atingir um número muito maior de alunos, né? Vocês conseguem ajudar muito mais gente, né? Sim, acho que isso foi um motivador para a gente, né? Quando fizeram o convite. Eu acho que, nesse século que a gente vive, os professores são profissionais que tendem a falar para um número cada vez maior. E a gente tem que se assenhorar dessas ferramentas para que a gente possa fazer isso bem feito, né? Eu acho que esse é, sim, o nosso ofício. Agora, professores, por que é importante buscarmos novas formas de ensinar e aprender? Posso? Pode. Bom, assim, para mim é fundamental porque nós estamos envelhecendo e todos os anos chegam alunos novos, com novas cabeças. E hoje eu já sinto um fosso muito grande da minha vivência, logo no início da carreira, para o que meus alunos trazem para a sala de aula hoje. Eu consegui estar mais próximo porque eu era mais próximo à idade. Hoje eu já não sou tão mais próximo à idade. Então, eles me ensinam coisas. Então, essa linguagem do YouTube, eles dominam. Às vezes eles têm dificuldade no conteúdo, dificuldade na abordagem do tema, mas eles têm outros conhecimentos que também precisam ser valorizados e trazidos para a sala de aula e que podem nos ajudar muito, né? Uma troca de fato, onde todos aprendem, onde todos ganham, né? Onde as pessoas se gostam, porque também é muito importante que na escola e na sala de aula as pessoas se gostem, seja um espaço acolhedor, um espaço de trocas positivas, de carinho, de afeto, coisa que muitas vezes fora dali a gente não vê, né?
Olha só, vocês que estão assistindo, mandem perguntas, mandem comentários, a gente quer ouvir o que vocês têm para falar, tá? O Alexandre Rodrigues escreveu assim para a gente: como professores da Rede Municipal de Educação do Rio e conhecendo diversas realidades, vocês acham que é possível trazer uma aula diferenciada como vocês trazem no modelo do Tempo de Estudar? Qual a dica para os professores? Eu acredito que sim. Eu avalio que tem um elemento central que tece essa relação de sala de aula, que é o professor. Então, assim, o professor tem que fazer um diagnóstico da realidade que ele se encontra. Nossa prática é uma prática situada em um contexto social, político, econômico. Então, dentro das nossas possibilidades é que a gente pode ver aquilo que é viável trabalhar, né? O que a gente tem a nosso favor é que muitas dessas ferramentas, elas hoje são bastante acessíveis, né? Ou seja, a maioria das vezes nossos alunos têm celulares, eles têm acesso à internet, tem cada vez mais, alguns ainda não têm, né, infelizmente. A gente tem que lutar para universalizar isso. Mas, assim, eu acredito que em todas as realidades escolares, vamos dizer assim, é possível construir estratégias nesse sentido, de aproximar a realidade do estudante, né? Isso é parte do nosso trabalho, parte fundamental do nosso trabalho. Então, é evidente que isso varia, né, de escola para escola, enfim. Mas eu acredito que sim, que é plenamente plausível e possível. Eu também acho plausível, acho possível, e eu acho importante que a gente saliente que o tempo de estudar é uma das formas de se ensinar história. Então, se você não tem manejo, possibilidade de trabalhar fazendo um canal no YouTube com os alunos, o trabalho com a história local, com os arquivos escolares, eu acho isso muito importante, o patrimônio local, essa valorização da cidade como um todo, não só centro, zona sul, né? Então, eu acho que é uma das possibilidades de ensino de história hoje muito importante e que numa rede tão grande a gente não pode deixar de lado. Aproveitando, né, que a gente está falando com os professores, vocês têm alguma dica de como os professores podem utilizar o programa em sala de aula, talvez fazer alguma atividade com os alunos depois? Tem alguma sugestão assim nesse sentido? Bom, da minha parte, eu vejo que pode ser uma forma de síntese, né? Ou seja, cada um tem sua experiência de sala de aula, né? Como o Fábio salientou, ele tem toda a razão, é só uma das formas. E quanto mais variável, quanto mais variar as formas que a gente adotar na sala de aula, melhor. Então, pode ser, por exemplo, uma síntese no fim de uma matéria, ou então para justamente o aluno ter acesso àquilo de uma maneira diferente, com outro tipo de recurso. Então, o professor é a figura que é responsável por fazer essa escolha da melhor maneira de aproveitar isso. Também pensando nessa pluralidade que o Fábio falou, eu acho que esse é o caminho. Eu concordo com o Diego. Eu optei por usar o tempo de estudar nas minhas turmas como síntese, né? Pouco antes da prova, a gente faz uma sessão, assiste, eles opinam, a gente fala sobre a matéria. É mais uma ferramenta para que a gente possa discutir história, né? E o mais interessante do tempo de estudar, e que é importante que a gente saliente, né, é que o professor não pode ser substituído pelo tempo de estudar. Não, é mais uma ajuda, é mais uma possibilidade, mas de maneira nenhuma o professor pode ser retirado desse processo. Então, vai ser muito importante o manejo dele. É a peça-chave, né? Ele é o fundamental. Sem ele, nada acontece. Fábio, aproveitando, né? O que os programas trazem de novo ao modo de ensinar a história, né? É uma forma diferente, né? Divertida, prazerosa de aprender, mas no quesito história, né? O que tem de diferente que traz resultados? Bom, a sua pergunta é extremamente interessante, assim. Eu teria dificuldade de sintetizar, mas vamos tentar. Eu colocaria primeiro, né? Eu não sou um jovem youtuber fazendo. E aí isso me dá uma certa responsabilidade para fazer. Então, a gente teve uma grande preocupação com o conteúdo, com a veracidade, com a pesquisa em diversas fontes. É claro, história você acaba fazendo uma escolha, adaptações, mas a gente se preocupou muito com a veracidade do conteúdo, assim, com a qualidade desse conteúdo. Carolina, pode falar. Não, eu ia comentar que eu avalio que um grande diferencial é que existem alguns conteúdos em história,
Mas realmente você valorizar o papel do professor é importante. Como ele falou, às vezes tem um canal do YouTube que lógico, tem seu valor, está aí colocando o interesse, que é importante também, conquistar o interesse para o conhecimento histórico, né? Mas é um outro lugar de fala, né? É uma outra proposta. E acho que isso de valorizar o professor, né? Ou seja, nós estamos aqui, mas somos professores de uma rede, né? Ou seja, fazemos parte desse coletivo de professores, né? E eu acho isso muito importante. Vamos lá, a Carolina quer saber o que é mais importante, passar o conteúdo ou fazer com que o aluno de hoje fique interessado na escola, na participação? Eu avalio que são as duas coisas. Uma coisa não prescinde da outra, né? Ou seja, a gente lançar a mão desse tipo de ferramenta, como pode ser esse programa, mas tem tantas outras coisas sérias, até os memes, né? A gente estava comentando aqui antes do programa começar, que os memes, que são uma espécie de sátira, né? E com imagens muito corriqueiras na internet, eles podem ser úteis para atrair o interesse. E isso é muito importante, porque ele é uma porta de entrada, né? Ou seja, é um início. Ao mesmo tempo, sem lançar a mão da aprendizagem. Eu acho que o grande desafio posto é esse. É você tanto trazer o interesse, como atingir os objetivos pedagógicos. Eu concordo. Não acho que deva prescindir uma coisa da outra. Assim. É tudo extremamente importante. Ainda mais nesse momento que estamos vivendo, estamos vendo que memórias estão em disputa, que é muito importante que as pessoas tenham interesse pela história do nosso país, por exemplo. É importante também que elas saibam averiguar informações diferentes. Não dá para prescindir disso. Vamos lá, o Pedro, via WhatsApp, quer saber se há algum vlog que vocês acompanham. Bom, no YouTube, eu não sei o Fábio, mas assim, eu sempre recebo isso muito pelos alunos, né? Então, a gente acaba, eles mandam uns links para a gente, né? Eu, particularmente, não acompanho nenhum específico, mas quando tem alguns temas que são transversais, que já tem um material colocado, que eles apresentam, eu não vejo por que não incorporar. Desde que a gente trabalhe essa visão crítica, né, trabalhe essa reflexão, que esse é um dos grandes desafios de se ensinar hoje em dia, né? Ou seja, você tem vários níveis de informação, você tem uma disputa, como colocou o Fábio, que é de memória, que é de conhecimento, e você tem que trabalhar com eles a construção de uma reflexão crítica em cima desse material todo, né? Ou seja, não é porque está na TV que é verdade, não é porque está na internet que é verdade. Eu acho que isso é que a gente ainda tem que avançar bastante. Pedro, né? Pedro. Ele perguntou se a gente acompanhou. Eu acompanho 2, especificamente, porque gosto muito de música, então é período de recreio, de tranquilidade. Eu assisto o Musicalia e o Vinilteca, né, que fazem sempre avaliações de LPs da música popular que eu gosto. Então, eu sempre estou acompanhando as discussões desses canais. Assim. Fica a dica aí para também quem quiser acompanhar. Sim. Temos elogio da Catarina Batista e da Carla Berri. Esses professores são incríveis. Aí, gente, o pessoal gostando. O Leonardo, via WhatsApp, perguntou se vocês se fantasiam de personagens históricos nos programas. Podem dar exemplos para a gente? Como foi essa brincadeira no estúdio? É um momento ali de descontração. Bom, eu fui Napoleão, fui Dom Pedro, fui Dom João, fui um português. Lógico, isso... A sala de aula tem algo de cênico, né? Tem algo de artes cênicas. Acho que tem muitos professores que trabalham nessa linha, eu acho bacana também. Eu acho que tudo que trouxer o aluno para ali, afetar o aluno nesse sentido, né? Ou seja, atingir a atenção e o interesse é válido, né? E como na história, uma das coisas fundamentais no ensino de história é a variação de perspectiva, né? É estar no lugar do outro, se colocar no lugar do outro, eu achei que foi um exercício bastante interessante e divertido, não deixou de ser, né? Bom, eu fui Fernando Pessoa, eu fui Pirata. Deixa eu tentar lembrar mais algum outro personagem. Vocês escolhem um personagem, falam, não, eu quero fazer hoje o... Como Na é verdade, que é? No meu caso, surgia no estúdio. Assim. Olha, o que você acha de fazer isso? Aí a gente avaliava, né, em conjunto se cabia, se não ficava muito caricato, muito estranho. E aí
a gente tentava, né? Vamos lá. A Camila perguntou via WhatsApp como falar de história com uma geração que não dá a menor importância para contextos. Eu avalio que a história ela se torna mais relevante nesse presente, né? Justamente porque contextualização é uma das ferramentas que a história utiliza para trabalhar, para produzir suas narrativas. Aí que essa geração tão voltada para o presente precisa mais da história, não contraditoriamente, né? Justamente para entender a realidade, como a gente brinca em sala de aula, né? As coisas não caíram do céu, né? As coisas não são dadas. Questionar, provocar, problematizar, como nós historiadores gostamos tanto, né? Esse é o grande desafio. Justamente esse olhar, eu acho que é um dos maiores objetivos do ensino de história na escola, né? O desenvolvimento desse olhar, com auxílio das artes também, né? Enfim, tudo que possa nos auxiliar nessa tarefa de dialogar com uma geração que precisa perceber junto com a gente que as coisas não são dados e são naturais. Pelo contrário, elas são construídas, são um processo, né? Uhum. Agora, professores, quais as maiores dificuldades dos estudantes hoje em dia em lidar com tanto conteúdo numa escola que muitas vezes ainda mantém o modelo tradicional de ensino? Existe o currículo, eu acho que é sempre um desafio para a gente que é professor. É uma queixa recorrente na sala dos professores que o currículo é enorme, que são muitas coisas a trabalhar, mas acho que a gente tem que comprar os desafios. É claro que a discussão do currículo está posta, ela foi retomada recentemente, né, com a Base Nacional Comum Curricular. Acho que a gente tem que trazer essa discussão para o município, isso tem que ser aprofundado, é importante, mas sem perder de vista que a história tem algumas funções a cumprir na sala de aula. Então, às vezes, é muito falar de 500 anos de história, é muito... Pode ser, mas a gente também tem que enfrentar os desafios. O que eu acho que a gente tem que discutir é de que maneira fazer isso, né? Qual é a maneira mais eficiente? Porque também não adianta ficar tudo em função de cumprir o currículo. Trabalhei 15 temas com os alunos, mas nenhum bem trabalhado, não adianta, né? Então, essa justa medida é, de novo, um desafio que se coloca para a gente. Eu acho que um outro desafio, né, é uma geração... Eu não gosto nem de botar muito esse peso só na geração atual. Eu me pergunto se a nossa era muito diferente, né? Mas quanto à questão da contextualização, da pergunta anterior, eu não sei se a gente também contextualizava tanto assim. É que hoje ficou mais latente, mais evidente, com essa quantidade enorme de informações que até nós ficamos sufocados. Agora, eu acho que é fundamental, né, para essa geração que ela seja estimulada à leitura. E aí entra a questão interdisciplinar aí, fundamental, e as várias leituras. Leitura de imagem, leitura de texto. Leitura literária, isso, importantíssima. Com certeza. Eu acho que isso é fundamental para um conhecimento histórico significativo. Na prática, né, como que essa interdisciplinaridade funciona, né? Vocês têm algum exemplo assim de alguma prática que dá certo, que vocês já tentaram? Posso. Semana passada a gente iniciou, na verdade, não é que a gente iniciou na semana passada, mas tivemos uma aula de um projeto lá na escola que a gente chamou de Histórias do Rio, que o nosso objetivo era levar alguns alunos da escola para pontos históricos do Rio de Janeiro, né? E dar aula de história lá. E naquele momento que a gente faz isso, a gente transporta o aluno, né? A gente tem esse deslocamento de perspectiva, sai da escola. No nosso caso, eu trabalho numa escola na Ilha do Governador. Para muitos foi a primeira vez no centro da cidade, né? No momento que a gente se propõe a dar aula de história ali, a interdisciplinaridade vem junto, né? Por quê? Vamos falar, eu levei junto algumas imagens e algumas obras de arte que tinham referência com o que a gente ia falar ali. A gente passou pelo Mosteiro de São Bento, Arsenal de Marinha, Avenida Central, Edifício à Noite, depois Cais do Valongo, né? Então, como a realidade ela é multifacetada, e o conhecimento ele tem que ser construído dessa forma também. Então, a gente pôde ali
trabalhar com fotografia, né, que é uma forma de arte, levamos poesia, né, levamos também o conhecimento histórico e também umas outras coisas mais físicas e concretas. Por exemplo, o aluno perguntando, ué, mas o cais era aqui? Ah, então essa área foi aterrada? Ele entendeu, não precisa nem falar. Né? Então, eu acho que quando a gente se propõe a romper os muros da sala de aula, a buscar novas formas de ensinar história, essa multidisciplinaridade acontece, né? Ela vem. E abre várias possibilidades, né? Sim. No meu caso, eu trabalho em Irajá, né? E a gente tem a Igreja de Nossa Senhora da Apresentação, que é um patrimônio tombado de 1613, e é uma preocupação que a gente tem de sempre levar os alunos lá para uma aula de história da arte, e é muito interessante os alunos, porque alguns deles não são católicos, né? Mas vão de boa vontade, entendem que é um monumento importante para a cidade, para o bairro. A gente pode discutir as diferentes visões religiosas naquele local. O professor de artes fala, né, da arquitetura da igreja, da organização daquela igreja para a arquitetura do bairro. Então, é muito gratificante e a gente sente que faz diferença realmente a gente dialogar com os colegas. Isso aí. A Elizabeth Santos também está elogiando, são iniciativas e comportamentos que incentivam outros professores e aos próprios alunos. Legal, né? A Daniele Moura gostaria muito de parabenizá-los e ela escreve, o programa é leve, divertido e muito interessante, pois auxilia muito no entendimento da história. Qual o maior desafio de lecionar nos dias atuais? É difícil escolher um só, são tantos. Eu avalio que eu vejo muitos colegas, eu acho importante reforçar uma ideia que eu coloquei aqui antes, de que nós somos uma rede, né? Ou seja, nós temos realidades muito múltiplas e diferentes, logo os desafios são diferentes também. E acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem, às vezes, é justamente cultural, né? Ou seja, às vezes o professor vem de uma outra geração, ou então de uma outra realidade social, e ele tem que, na minha opinião, né, a gente tem que ir entendendo que ali na escola a gente tem que se misturar aos alunos, né? Eu acho que o nosso fazer pedagógico passou por mudanças muito profundas num período de tempo muito curto. Em menos de meio século atrás, o professor entrava na sala, os alunos ficavam de pé, né? Numa leitura de viés muito autoritário ainda, que está enfraquecendo, eu acho positivo. Mas o que eu quero dizer com uma dificuldade cultural? É que, às vezes, entender que no lugar da sala de aula, embora o professor ocupe uma posição diferente, na minha concepção pedagógica, ele tem que estar ali para se misturar. Ele tem que estar ali para ser um mediador daquela construção de conhecimento, mas não fazer isso de uma forma autoritária e que ele tenha que impor, né, de uma forma bancária, como falava Paulo Freire, né? Eu acho que, naquele momento de sala de aula, embora numa posição diferente, nos outros momentos também, né? A gente é mais um, somos um ali também. Um que, de repente, tem uma visão diferente, já tem uma experiência maior, que tem um diferencial para oferecer, mas que está ali junto com o aluno para fazer esse caminho. E acho que esse é um desafio, é para mim, acho que é para o Fábio e é para muita gente que está junto nessa luta, né? Concorda, Fábio? Eu concordo, e especificamente do ensino de história, eu acho que hoje uma grande dificuldade é você dar voz às diversas identidades que durante muito tempo foram silenciadas. E, inegavelmente, se desemboca na aula de história. Não que não possa desembocar em outras aulas, mas a aula de história é propícia para isso. Então, é o negro, o indígena, a mulher, né? Então, são grupos que durante muito tempo não falaram e agora querem se mostrar justo e tem que ter espaço para isso. Então, aí. as múltiplas vozes. Professores, tem esse dever mesmo. Infelizmente, nosso tempo está terminando. Muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Fábio. Foi uma alegria. Obrigada a vocês que assistiram e fiquem de olho no portal da Multirio e no Facebook, que tem mais sobre o assunto e você pode assistir ao Tempo de Estudar. Até o próximo hashtag. Tchau, tchau.